possa nos abençoar nesta manhã, que a gente tenha bom proveito da missão, que haja também boa participação dos irmãos, das irmãs. Estou achando a disposição da sala um pouco prejudicial para quem está nas laterais, porque nós vamos projetar e fica um pouco complicado para quem está na lateral poder estar participando. Talvez o ideal fosse que nós colocássemos as cadeiras de forma que fique de frente para quem está sendo projetado. Tudo bem que é possível quem está nessa lateral ver, mas se o tempo demorar muito, vai ficar tudo torcicólogo. E os irmãos daqui provavelmente não estão enxergando ali. Mas não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, só estou dizendo que eu entendo que seja melhor para se ler o que vai ser projetado. Bem, nós estamos estudando a lição, que tem um título muito interessante, pelo menos eu acho, e também, além do título geral da lição, da escola, né? Talvez um título um tanto quanto difícil para se compreender devido à cultura que nós temos, né? Essa ideia de que tudo entregarei, que é o título geral do nosso estudo, é uma ideia que não faz muito sentido quando a gente começa a pensar naquele sentimento de pertencimento, né? Que as coisas me pertencem, que as coisas são minhas, né? Eu trago sempre exemplo aqui, no sentido de uma casa, né? A casa está registrada em meu nome, em nome da família. Tanto é verdade, quando falece um membro da família, tem que fazer um inventário para poder transferir aquele bem para o nome dos herdeiros. O carro é a mesma coisa. Dinheiro na conta bancária quase não tem, mas se tem, também tem que fazer um inventário. Em princípio, não há possibilidade de transferir o dinheiro da conta bancária, a não ser que algum herdeiro tenha a senha da conta bancária, mas mesmo assim, isso é um pouco complicado, porque se depois for necessário abrir o inventário e se for no judiciário, se for em cartório, e eles exigirem que apresentem extrato bancário da época que houve o falecimento, verificar que houve movimentação após o falecimento, isso vai trazer algumas complicações. Embora isso é uma prática muito comum da gente ver acontecendo nessas questões de inventário, né? Mas então essa ideia de pertencimento é uma ideia muito arraigada em nós. Talvez até as crianças, né, quando ganham um brinquedo, têm dificuldade para compartilhar o brinquedo com outros irmãos, né? As pessoas que têm irmãos. O Samuel não teve esse problema. Mas o Pedro e André e Pedro, qual que é? André? O Diogo. André e Pedro, vocês provavelmente devem ter esses problemas, não? Esse aqui é meu, não é meu, né? O Estevão talvez fica mais na observação de longe, né? Não vou entrar nessa vida, vou entrar também. Porque essa é a ideia que nós temos, esse é o sentimento que nós temos. Então, o que nós precisamos de entender de fato é que nem a nossa própria vida, o nosso respirar, a nossa geração, fomos gerados e não pedimos para ser gerados. Deus permitiu que isso acontecesse e Ele nos deu essa vida e Ele nos controla isso. Então tudo é de Deus. O problema é a gente compreender isso, que Deus nos deu
e que Ele exige de nós que nós administremos isso, inclusive a vida. Administrem a sua vida. E aí Ele te dá a possibilidade de você crescer, te dá a possibilidade de você estudar, te dá a possibilidade de você ser aqui na terra uma figura, uma personalidade, te dá a possibilidade de você ser um grande médico, um grande astronauta, um grande advogado. Ele te dá diversas possibilidades. E mesmo como todas essas possibilidades, eu como crente em Cristo Jesus, eu tenho que entender que isso foi Deus quem me deu. Então o nosso grande problema é esse, entender essa questão. A nossa lição, a lição passada, né, que nós encerramos na semana passada, ela falou sobre riqueza ou pobreza. Sempre é uma pergunta, né? Querendo nos colocar uma concepção para que a gente possa entender que tanto o rico quanto o pobre tem as suas possibilidades de louvar a Deus da sua forma, de agradecer a Deus da sua forma, entendendo que tudo foi Deus que lhe deu. E na lição de hoje, talvez um pouquinho mais aplicado que a lição passada, e na verdade hoje vamos ficar só com uma introdução, porque não vai ser possível. E como melhor esse aqui não, né? Ajuda aqui, por favor. Ou é ali na parede? Aqui. Então está muito estranho. Não, estou achando estranha a posição da tela. Achei que ela enquadrava mais. Não, mais, pegar mais. Não tá bom, deixa eu ficar. Deixa eu ir para frente. Vai lá, testa aí, só. Generosidade ou avareza. Então eu diria que a lição de hoje, talvez ela aperte um pouco mais esse aspecto, né? Ser generoso ou ser avarento, né? Não, deixa o jeito que está, porque senão pode piorar, né? Então a lição de hoje ela trata sobre essa questão da generosidade ou avareza. Mas antes da lição, nós vamos aprender um hino. Nós já começamos a aprender esse hino aqui, mas ficou só num primeiro momento. E ele é um hino que o autor da nossa lição, ou os autores da lição, porque esse hino é um autor único, são vários, eles de quando em vez está trazendo cante o hino, a parte do hino X, né? Então nós precisamos de aprender, né? E esse hino, na verdade, ele é uma oração, porque no final tem inclusive um amém. Quando se termina a oração, normalmente fala amém. E este hino é uma oração. Então ele começa, né? A ti, Senhor, seja consagrada a minha vida. A ti seja consagrada a minha vida, ó Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Parece que tem 6 estrofes, se não me engano, tá? Então vamos ver se a gente consegue aprender esse hino aí. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés
E ele se enquadra perfeitamente com essas lições que nós estamos vendo. Não é fácil a gente se submeter a tudo que o hino pede e a tudo que nós estamos aprendendo. Por que não é fácil submeter? Porque nós somos um ser que fomos contaminados pelos aqueles acontecimentos lá de Gênesis capítulo 3. Toda a sociedade está contaminada por aqueles acontecimentos. E como diz o Senhor Jesus, o mundo jaz no maligno. E como diz o profeta Jeremias, aqueles acontecimentos do Gênesis 3 transformou o homem de uma tal maneira que o seu coração se tornou um coração mau, um coração corrupto, um coração que deseja só o mal. Então, o nosso ser natural vai sempre puxar para o lado contrário do desejo de Deus. Quando Deus disse que nos fez para o seu louvor, para a sua glória, o nosso ser natural vai sempre puxar para o contrário. Mas a Bíblia está aqui para nos orientar e cabe a nós seguir as orientações da Bíblia. A decisão de seguir as orientações da Bíblia, ela é individual, ela é de cada pessoa, mas sabendo que isto é o maior desejo de Deus. Por isso ele deixou a Bíblia. E ele nos estimula a fazer isso. Com versículos, com passagens, com exemplos. E ele nos estimula, inclusive, dizendo assim: eu estou convosco. Vocês não estão sozinhos. Eu estou convosco. Pois bem, generosidade ou avareza? O que é avareza? Pode falar um pouquinho mais alto. É que eu não sei qual que é a palavra para contestar. É uma pessoa que tem vamos dizer, o dinheiro, mas ele segura. Mesmo precisando comprar algo, ele não compra, porque essa riqueza para ele. Tá. Alguém mais quer contribuir? E é a avareza? Apego a bens materiais. Quando se fala em apegar-se a bens materiais, às vezes nós pensamos logo em questão monetária. E existem outros apegos também que não são essencialmente monetários, mas que são materiais, são daqui da terra, né? Mas esse apego aos bens materiais é no sentido de colocar Deus em segundo plano, tá? Então, quer dizer, quando fala em apego aos bens materiais, pode dar a ideia de que a pessoa não precisa ter o desejo de melhorar a sua vida financeira. Ele não precisa de ter o desejo de fazer um curso superior, sabendo que com aquele curso superior as suas possibilidades financeiras vão melhorar. E aí nós costumamos às vezes a pensar de forma contrária, achar que não há necessidade disso. Não é isso que está dizendo. Apego aos bens materiais, colocando Deus em segundo plano, ou até mesmo anulando Deus da equação. Isso que é a avareza. Então, o desejo de você ter uma casa, ou 2 casas, ou 3 casas, não importa. Ter um carro. Um carro só não está dando porque eu saio para trabalhar, vou de carro, a esposa precisa do carro também porque ela trabalha, para levar os outros, então precisa levar para os meninos da escola, então precisamos de 2 carros. Se está precisando, não tem os recursos, mas tem a possibilidade de ganhar os recursos, não tem problema. Isso não significa ser avarento. Está trabalhando numa empresa, mas ele sabe que na empresa tem um plano de cargo de salário, que ele pode ir subindo, pode chegar até diretor, quem sabe até presidente da empresa.
Ele tem inteligência, Deus deu a ele inteligência, então vai se preparando para aquilo. Quem sabe no momento, se é da vontade de Deus, ele pode chegar nessa posição. Isso não é avareza. Esse desejo de ter não é avareza. O desejo de ter, ele se torna avarento quando eu anulo Deus da equação. Quando eu quero fazer aqui de qualquer forma, não importa a circunstância, eu vou fazer, eu vou chegar lá. E para isso eu vou pisar em todo mundo, vou tirar todo o que estiver na minha frente, vou pisar, vou passar por cima, mas eu quero chegar lá. Aí se tornou avarento. Generosidade, eu acredito que nós não precisamos de mencionar, porque o próprio nome parece que já induz, ser generoso, ser liberal, no sentido de doar-se, né? O texto básico da nossa lição, Atos capítulo 4, versículo 32 a 37. Por favor, vamos ler. Atos capítulo 4, versículo 32 a 37. Quem encontrou aí pode começar a ler e outros irmãos vão lendo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois possuíam terras ou casas, vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então aqui nós temos um exemplo de generosidade. Ninguém disse, no caso da última parte do texto, né? Ninguém disse a Barnabé o que ele deveria fazer. Ele, como cristão, sentiu o desejo de assim fazer e houve a aprovação de Deus e ele o fez. Muita gente ainda hoje pega esse texto e começa a destrinchá-lo e querer forçar a barra para que a Irmandade faça a mesma coisa. O texto não está falando isso, mas está nos dando exemplo. Se Deus algum dia, hoje, por exemplo, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu agora tenho netos, né? Eu tenho alguns bens, eu posso dispor dos bens e doar o dinheiro para a obra do Senhor. Só que para eu fazer isso, eu preciso de consultar, por exemplo, a minha esposa, se ela está de acordo. Eu preciso também de consultar meus filhos. E aí, filhos, eu estou pensando em fazer isso. Vocês aprovam? Os netos ainda não, porque ainda não tem poder de decisão. Né? Porque eu não posso simplesmente pegar os meus bens, embora nenhum de nós tenha a obrigação de deixar herança para os filhos. Nenhum homem e nenhuma mulher tem a obrigação. Você tem fazendas, tem carros, tem muito dinheiro humano. Se você quiser, pode pegar e gastar tudo. Se quiser, claro. Não é aconselhado. Não é obrigado a deixar para os filhos. Mas é natural que os pais pensam no bem-estar dos filhos. É natural. Isso é humano. Isso é aqui na Terra. Né? Nós pensamos no bem-estar dos nossos filhos. Mesmo aqueles que ainda não têm filhos, já pensam no futuro de quando tiver filhos, como que vai ser. É uma coisa que Deus colocou em nosso coração, esse sentimento. Mas, ao mesmo tempo, Ele quer também que nós pensemos nas coisas lá dos céus. Nosso texto devocional está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15. Por favor, vamos lá. Digo isso que semeia ou também separar, porque semeia em abundância também separar. Cada um dê conforme determinou em seu coração.
dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Ora, aquele que dá somente o que semeia e o pão para alimento, também suspirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Isso na prova dessa estação, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão contra o Evangelho de Cristo, pela liberdade com que contribuis para eles e para todos. Enquanto oram, eles, os vossos, com grande efeito em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus por seu dom indescritível. Então veja só que nesse texto aqui, texto devocional, o apóstolo Paulo começa a dizer que há uma lei da semeadura, no sentido de que se eu semeio pouco, é natural que eu vou colher pouco, né? Se eu quero colher muito, eu preciso de plantar muito. Isso é natural. Isso se vê de uma forma mais prática para quem já vivenciou a experiência da lavoura. Quem viveu a experiência da lavoura percebe isso claramente. Mas se você quiser fazer uma experiência na sua casa para poder ver essa questão, plante um caroço de feijão ou plante 10 caroços de feijão e vai ver a diferença, né? Plante um pé de milho ou um caroço de milho, ou 3 caroços ou 10, e vai ver a diferença. Se você plantar no seu quintal 10 caroços de milho, com certeza você vai colher espinho suficiente para fazer um bom mingau. Já dá para chamar os vizinhos para comer junto. Mas se plantar um só e ele for bem produtivo, pode ser que você colha 3 ou 4 espigas. Dependendo do solo, pode ser que um pé tenha 4 espigas. Mas o natural é 1, 2. Então, veja só. Então, Paulo começa a tratar da lei da semeadura. Quer ter muito, semeia muito. E isso em todos os aspectos da vida. Tanto na vida secular, quanto na vida espiritual. Na vida espiritual, quer ter muito, semeia muito. Quer ter pouco, semeia pouco. E Paulo está tratando em seguida de que existe um Deus que controla todas as coisas. E ele dá a semente para o semeador. Cabe o semeador agora trabalhar. E ele dá a semente e ele faz com que essa semente germina e que essa semente cresça e que essa semente diminua. O trabalho do semeador é semear. Não é o semeador que vai fazer a semente germinar, não é o semeador que vai fazer a semente crescer, não é o semeador que vai fazer a semente produzir. Veja só, nós crentes em Cristo Jesus, o nosso trabalho é semear. Então semeia, vai semeando, joga a semente, e ela vai crescer, e ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai produzir. Quantos frutos nós não sabemos? Pode ser que lá na glória nós vamos ficar sabendo. Pode ser, não estou dizendo que vai ficar sabendo. Mas eu li recentemente um texto, o irmão estava falando sobre a questão de ser generoso. Então, certo, o Senhor estava completando seus 80 anos
E os filhos reuniram e perguntaram assim: o que nós vamos dar para o nosso pai de presente? Queria dar um presente que fosse algo assim bem substancial. Só que para isso eles tiveram que conversar com o velho, né? Desculpa aí falando da expressão velho, mas uma expressão carinhosa. Eles tiveram que conversar, porque ele já tinha muitas coisas. O que nós vamos dar? Então chegaram para o pai e perguntaram: pai, nós os filhos queremos te dar um presente, mas queríamos saber o que você deseja. Então ele disse assim, ele parou, pensou e falou assim: quero ver uma porção da Bíblia traduzida na língua de um povo que ainda não teve conhecimento da Bíblia. Esse é meu desejo, esse é o presente que eu quero. Um presente até caro, né? E os filhos que prometeram ficaram preocupados, mas resolveram, vamos fazer. Juntaram os seus dinheiros, os seus recursos. Eram pessoas de família que tinham algum recurso, né? Procuraram a Sociedade Bíblica e contaram a história para o diretor da Sociedade Bíblica. E o irmão disse assim: nós estamos com a tradução do livro de João prontinha na língua de um determinado país, não me lembro agora qual foi o país, e só falta recursos para produzir. Então, eles juntaram e entregaram os recursos, e a porção do livro de João foi traduzida e entregue para aquele país. E aí a história termina da seguinte maneira: o irmão que escreveu, imagina agora esse senhor chegando lá nos céus, e daí a pouco ele começa a conversar com outros irmãos que estão lá nos céus e perguntar assim: e aí, como foi? Como que você conheceu a Cristo? Aí o Senhor vira para ele assim: eu fiquei sabendo de que tinha um senhor lá na terra que fez 80 anos e queria os filhos, queria dar a ele um presente, e ele então pediu para que contribuísse para que o Evangelho chegasse até um povo que ainda não tinha chegado. E aí, houve a tradução do livro de João. E é por isso que eu estou aqui. Isso, na verdade, é só uma história, né? Ele não sabe se isso vai acontecer lá no céu. Mas isso é uma história. E pode se tornar real. Esse ilustrava na nossa lição, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aqui nesse texto a gente tem pelo menos 3 fatos que a gente precisa pensar um pouquinho sobre eles. Por exemplo, além da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas os 3 fatos que eu quero dar um foco, mesmo que seja de uma forma bem básica, esse, sendo rico, se fez pobre para que vocês se tornassem ricos. Irmão Edivaldo, o que você entende desse versículo, desses 3 focos? Sendo rico, se fez pobre para que você se torne rico. É isso que o texto está falando. Ali a gente dá para se ver, era pobre espiritualmente, se tornamos ricos, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, né? E largamos a pobreza do pecado. É isso? Sim, mas aí você pegou a última parte do texto. Pegue pela primeira. Se fez sendo rico. Rico em bens materiais,
Não. pobre espiritual. Ou não? Vamos lá. Irmão Sebastião, o que você me entende desse texto? Sendo rico, não está falando de nós, não. Sendo rico, se fez pobre, para que nos tornasse ricos. Está falando da graça do Senhor Jesus Cristo, que se fez rico, que era rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Ajuda o seu vô lá. Jesus saiu dessa glória, né? E veio aqui, se fez homem, ou seja, ele encarnou para que nós pudéssemos desfrutar disso. Exatamente, né? Então, sendo rico, Jesus Cristo, o Criador, o Deus eterno, dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas, controlador de todas as coisas, o grande Deus, o poderoso. Aí Paulo vem que ele não usurpou o ser igual a Deus, que era algo interessante, mas que ele o quê? Esvaziou, tornando-se servo, né? E esvaziou, olha só o esvaziamento do Senhor Jesus Cristo, descendo da glória, se permitindo entrar no ventre de uma mulher, né? Se encarnar, tornar carne, viver aqui neste mundo, obedecer a seus pais, obedecer às autoridades, e até certos pontos, é claro, aquele que não contraria a vontade de Deus, se submeter a este mundo. Então ele abandonou a sua glória, rico, abandonou a sua riqueza, se fez pobre para viver aqui no mundo de pobreza nosso. Do seu nascimento sequer encontrou um local para nascer, para demonstrar a pobreza, tá? E agora nós, uma vez que cremos em Cristo Jesus, na obra redentora da cruz, do sangue derramado, acreditando na ressurreição, na ascensão, na sua volta, nós nos tornamos ricos. E por que nos tornamos ricos, velho? Ele fez a redenção do anjo, pagou a cruz, foi uma pecado, essa me deu salvação, e assim agora nós temos a salvação que. Ok, está correto, mas tem alguma coisa mais. William, completa aí para nós. Ricos da graça de Deus. Está correto. Como é que é o nome dele? Não entendi. Elaine, ajuda aí. Sim, está correto. Pagou o preço. Mas ainda tem algo mais. Júlia. Não? Todas as minhas palavras foram dos 3 fora, vou ter que repetir. Sério? Samuel, o que tem mais? Está relacionado. Repete a pergunta para ele, para quem era a pergunta. Repete a pergunta. A pergunta é a seguinte, olha só. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Que riqueza é essa que nós temos? Presença de Deus. Tá bom, tá certo. Só que tem algo mais. Vida eterna. Vida eterna. Porque a eternidade é a maior riqueza que o homem pode ter. Nenhum bem material que nós temos aqui nesse mundo vale nada. Por quê? Porque pode ser o cidadão mais rico do mundo. O dia que ele morrer, pode ser que no caso do velório e sepultamento dele tenha mais pompa do que o meu. Com certeza terá, né? Mas ele vai levar alguma coisa com ele? Ele vai levar nada. O mesmo que eu vou levar é o mesmo que ele vai levar. Agora, pode ser que se ele for o rico, o mais rico do mundo, mas não tiver a salvação, ele vai para onde? E pode ser a pessoa mais pobre do mundo, aquele cidadão. Aqui na nossa região, às vezes a gente quase não vê, mas quando vai em São Paulo, eu tenho certeza que vocês vão ver isso muito. Pessoas que ele não tem onde morar, ele mora ali debaixo da marquise, a casa dele
papelão, às vezes uma coberta assim, os irmãos com certeza veem isso lá comigo. Pode ser aquele cidadão ali, mas se ele morreu, ele foi no salvo em Cristo Jesus, ele vai para onde? Eternidade. Então o homem mais rico. Isso é bíblico. O que aconteceu com o rico e o Lázaro? Viu? Então é o seguinte, a maior riqueza que nós poderemos ter é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso aqui, ele sendo rico, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por quê? Por amor a mim. Por amor a mim. Para que por meio da pobreza dele, não necessariamente agora a pobreza, mas é um enredo, mas por meio dele, eu me tornasse rico, bilionário, trilionário, quantos números tiverem, não importa, vida eterna em Cristo Jesus. Tudo que os irmãos falaram está correto, não está errado, tá? Tudo que vocês falaram está correto, mas o que eu queria é chegar nesse ponto da vida eterna. A salvação sugere vida eterna, é claro, mas a expressão vida eterna é a maior riqueza que o homem e a mulher podem ter. Não só o homem adulto, né? E mulheres adultas, crianças também, jovens, adolescentes, né? Podem ter essa riqueza. Irmã Helena, Fala, meu amado. diante de tamanha generosidade de Deus para conosco, da mesma forma nós entendemos o perdão de Deus para conosco, o amor de Deus para conosco, que o crente ele deve amar, deve perdoar como mandamento de Deus, porque ele recebeu o perdão, recebeu o amor. A generosidade segue o mesmo princípio. Sim, segue o mesmo princípio. Vamos em frente. Alvo da lição. Ao estudar essa lição, você terá condições de avaliar a sua contribuição para a obra do Senhor. Avaliar como que está a minha contribuição e decidir ser generoso para a expansão do Evangelho. Cada um, individualmente, deve ter esse foco de avaliar como que está a sua contribuição. Olha, lembre-se aqui que quando a expressão contribuição, não necessariamente está falando em recursos financeiros, porque existem diversas formas de se contribuir para a obra do Senhor, que não necessariamente é recurso financeiro. Contribuição no sentido de orar por alguém, orar pelo campo missionário, orar pelo missionário, orar pelo avanço do Evangelho. A contribuição no sentido de pegar uma literatura bíblica e entregar diariamente a pessoas. Nós tivemos aqui exemplo do irmão Edivaldo contando a respeito de pessoas que ele conhecia e que eram pessoas duras, incrédulas, mas através de um folheto, recebeu o folheto, leu aquele folheto, depois alguém o convidou para ir à reunião, talvez é só o processo, a semente plantada, e daí a pouco ela começa a germinar, e daí a pouco ela começou a produzir. Porque qual foi o resultado disso? Que mais tarde, não muito mais tarde, esta pessoa que recebeu um folheto estava fazendo o quê? Curso de teologia, porque agora ele queria cuidar de almas, cuidar de pessoas. Ele queria se tornar um curso de teologia para ser pastor de uma igreja, para conduzir pessoas a Cristo. Então esse processo de contribuição, a contribuição de visitar alguém, a contribuição do relacionamento com alguém, tudo isso é contribuição. Como está a minha contribuição para a obra do Senhor? E decidir ser generoso. O aluno será capaz de saber discernir o próprio papel da contribuição para a obra de Deus. Papel da contribuição para a obra de Deus. Em que ela beneficia a obra de Deus. E aí pode incluir a contribuição, generosidade na contribuição financeira, de recursos, generosidade na oração pelas pessoas, pelas nações,
generosidade ao distribuírem panfletos, generosidades em fazer relacionamentos e vai por aí afora. Sentir, desejar ser cooperador generoso na obra do Senhor. Esse deve ser um desejo ardente da pessoa, querer fazer, não deixar, né? E agir, contribuir prodigamente para a obra do Senhor. O que é essa expressão prodigamente? Ser pródigo. Mão aberta. Mão aberta. Liberal. Essa é a ideia do filho pródigo. Por quê? Embora o contexto e a expressão pródigo ela pode ser entendida como aquele que gasta sem preocupar com o dia de amanhã, e isso acontece, inclusive no nosso ordenamento jurídico existe até a questão de pessoas que são considerados pródigos, filhos pródigos, eles podem ser interditados de administrar os seus bens, porque eles não conseguem administrar os seus bens. Então existe essa questão desfavorável, mas existe a questão favorável no sentido de contribuir, de ser liberal, de ajudar as pessoas, né? Então é isso aí, ó. Liberalidade, generosidade, abundância. Está dando para ver? A Ana fez peitou o olhinho assim, por isso não estou chegando ali. Generosidade. Então, contribuir prodigamente, contribuir com liberalidade, contribuir com generosidade, contribuir de forma abundante, fazer o copo encher e transbordar. Generosidade ou avareza? E aí? Qual é a sua situação? Você se considera uma pessoa avarento ou uma pessoa generosa? Isso é uma avaliação pessoal. Olha, é muito difícil alguém se considerar ser um avarento. Então, meu Deus. Hã? Então, meu Deus. Não existe em cima do muro, ou é um lado ou outro. Não existe em cima do muro, ou é de um lado ou é de outro. Como é que é? Cadê eles? Olha lá. Existe sim o meio termo, Ananias e Safira. Oxe, misericórdia. Misericórdia aí, irmão. É avarento. Não, tem, mas não dou. Não contribuo. Existe, irmãos, infelizmente, existe na obra de Deus crentes, cristãos que agem dessa forma, são salvos, mas eles são avarentos. Eles não contribuem, eles são mão fechada para contribuir. Tem um dia que eu sinceramente, não sou contra ninguém. Não é porque eu seja contra. Mas no sentido seguinte, a pessoa. Porque eu posso chegar aqui hoje, no momento da oferta, e eu só ter um valor pequeno para contribuir. Mas o problema é quando aquilo se torna uma prática, né? E aí eu presenciei um fato que me deixou assim muito triste. Um irmão, família criada, casa boa, os filhos todos bem empregados, ganhando bem, não depende dele para nada, ele vai aposentado, todo ano troca de carro novo todo ano. Então uma pessoa dessa é uma pessoa que tem dinheiro, né? Mas na hora da oferta, ele faz questão de tirar R$2 da carteira para colocar na oferta. Eu falei, gente, não é possível, misericórdia, não pode uma questão dessa. E o pior de tudo, que trata-se de uma pessoa que está na liderança da igreja, porque ele é um dos diabos da igreja. Agora imagina os demais, irmãos. Não estou dizendo que os outros acompanham, tá? Mas é uma situação de um exemplo muito triste. Fala, irmão. Lá no Jardim Mira tem uma casa nação onde o Josué foi criado, onde a Bíblia reúne até hoje, onde
Beleza. Não, a primeira palavra é que vale. Agora não adianta eu consertar mais, não. Não, vai ser, não, Maria. Vamos usar de misericórdia, porque ele já deu tempo, já se arrependeu. A gente estuda sobre perdão. Entendeu? Já se arrependeu, então tá bom. Em geral, o que acontece com a pessoa que é muito generosa? Ela prospera mais. Prospera mais. Essa é a prosperidade. Mais feliz. Mais feliz. Mais alguém? Mais grato pelo que tem. Mais grato pelo que tem. Né? Isso aí. Por que há pessoas avarentas? Por que há pessoas avarentas? A avareza é fruto do pecado, né? Fruto do pecado. Então a consequência de ser avarento é a consequência do pecado. Né? E a pessoa avarenta é porque ele está preocupado, muito preocupado com as coisas terrenas. Isso, Inclusive é um dos pecados capitais que é bem comum entre a sociedade. isso, né? Irmão, uma vez eu ouvi uma pregação do irmão falando sobre a avareza no sentido do tempo também. Tem gente que às vezes fala assim, pensa que é só financeiro, né? Mas quando você nega o seu tempo para fazer algo ao Senhor, você está sendo avarento. Sim, com certeza, com certeza. Porque o tempo também está incluído aí nessa questão da generosidade, da contribuição, entendeu? Principalmente nos dias atuais, que tudo é muito corrido, tem que resolver muita coisa, então a pessoa preocupa muito com ela mesma, o que ela tem que fazer, e o tempo dela fica só para ela. Então, é uma forma de avareza também. Pegando esse gancho aí, irmão, falou que também recentemente no depoimento, a pessoa falou que muitas vezes a gente quer consagrar as coisas a Deus, né? Se eu quero consagrar o meu carro a Deus, eu compro uma casa nova, chamo o pastor lá para entrar lá e consagrar a Deus. Toma cuidado, tudo que chegava na mão de Jesus, ele pegava, agradecia e repartia. Mas olha só, está correto, porque é o seguinte, às vezes você tem um carro e você até fala assim, hoje não está muito em moda mais não, mas houve uma época, ainda se vê, houve uma época que colocava assim, presente de Deus, né? Se é presente de Deus, então, quer dizer, eu tenho que entender que aquele carro pode ser usado, deve ser usado também para a obra de Deus. Mas a pessoa recebe um presente de Deus e não reparte, no sentido de que tem um irmão, uma pessoa necessitada ali, vizinho dele, precisando de ir no hospital, ele não tem coragem de sair da garagem do carro dele e lá levar a pessoa no hospital. Valeu alguma coisa esse presente de Deus? Ou isso de fato é presente de Deus? Eu não sei não. Não dá uma carona. Eu fico extremamente incomodado quando eu vou lá na reunião do acampamento e vejo aquele monte de carro e alguns daqueles carros só chegou o motorista. Mas, gente, mas não é possível que esse irmão lá na igreja dele não tenha coragem de falar com alguém. Irmão, eu vou para o acampamento, tem vaga no meu carro, eu levo. Desculpa, Aliviado. Generoso no trabalho. Desculpa, mas gente, não é possível. Só falta o carro chegar lá sozinho. E vai demorar muito tempo para chegar o carro sozinho lá. Porque o carro já aprendeu o caminho do acampamento. Irmão, uma analogia que podemos fazer também, nós estamos falando sobre a riqueza que nós temos em Cristo. Sim. Nós temos sido generosos em compartilhar com quem conhecemos toda a riqueza. Sim. Podemos trabalhar nessa parte também. Veja só, o irmão William tocou num ponto muito interessante. Aquele que mais tem, do muito que tem, muito será cobrado. Tem um versículo mais ou menos assim nesse texto, faz sentido? Então veja só, olha só. Às vezes, nós nos preocupamos em adquirir conhecimento. Vamos adquirir conhecimento. E como que estamos repartindo esse conhecimento? Né? Aí eu vou falar agora uma coisa
acabamos aí de concluir um curso de aconselhamento bíblico. E agora, o que fazer com o conhecimento adquirido? Ele vai ficar só para mim? Ou eu tenho que colocar isso em prática, dividir com os outros, levar esse alento que eu aprendi e tem que ser levado para a vida de outras pessoas? Então, se eu não fizer isso, irmão, tem até o versículo bíblico que diz lá em Tiago: aquele que sabe o que deve fazer, não faz, né? Vamos em frente aqui. Você acha que há vantagem em ser avarento? Não, o Estevam respondeu assim, não. Ele tem um jeito especial de responder. Quantas pessoas avarentas, na sua até falta de conhecimento, guardou dinheiro e não usufruiu, não gastou? Quando se deu conta que aquele dinheiro tinha perdido o valor, não servia para nada. Vamos ver o que o Senhor Jesus tratou lá em Lucas capítulo 12, versículo 15 a 21. Quem tiver, se for mais rápido aí, abre a sua Bíblia e lê para nós. Capítulo 12, Lucas 15 a 21. A respeito disso que o irmão Azael acabou de falar. 15 a 21? Então lhes disse: cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, veja só, né? Volto a afirmar: não está proibido ninguém de ser rico e nem tampouco de querer ter posses, melhores posses. A questão é: o que está fazendo com essas posses que Deus nos deu? Estamos administrando de uma forma que ela beneficia outras pessoas, ou estamos administrando apenas no sentido de beneficiar a mim mesmo? E há casos que homens extremamente ricos, até a família passa necessidade, porque são extremamente avarentos, no sentido de até a esposa, filhos, não ter participação efetiva na sua riqueza. Tá? Então temos que tomar cuidado. Outra pergunta: que prejuízo o avarento pode ter? Lucas já respondeu. O Senhor Jesus já respondeu o prejuízo que ele pode ter. Que prejuízo o generoso pode ter? Ele ser generoso, aqui na terra, ele pode ter alguns prejuízos, no sentido de que, às vezes, ele de fato leva prejuízo. Pessoas generosas, às vezes, emprestam dinheiro para alguém, cai no golpe, porque ele é generoso, ele não consegue enxergar que aquilo, às vezes ele até enxerga, esse cara não vai me pagar. Não, mas aí não é generoso, é tolice. Não, vamos pensar no lado da generosidade. Mas ele fala assim: eu vou ajudar eles, entendeu? E às vezes ele acaba tomando prejuízo, mas aqui na terra. Mas o prejuízo dele é só aqui na terra. E o prejuízo que tem aqui na terra não é nada face a bênçãos que teremos na eternidade. O generoso aqui na terra, o generoso, ele nem empresta pensando em receber. A Bíblia fala: dá sem nada a tomar. Sim, quando é no sentido de dar. Mas às vezes a pessoa vem
te pede um empréstimo, né? E você às vezes até sabe, eu tenho até esse dinheiro, mas eu vou precisar desse dinheiro na época X. Você pode fazer a opção, olha, o problema é você falar mentira, né? Eu não tenho dinheiro, porque para sair fora do cidadão, você acaba dizendo, não tenho dinheiro, mas você tem dinheiro, só que você vai precisar dele, né? Ele já está comprometido. Então, nesse caso, eu orientaria a dizer assim, ó, os meus recursos estão comprometidos, não posso te anular, tá bom? Porque se falar que não tem, está mentindo, mas se você disser que eles estão comprometidos, está correto. Mas aí, você se preocupa extremamente com aquela pessoa, falando, já que ele vai me pagar na época X, eu vou precisar na época Y, dá para emprestar, aí ele não te paga. E lá em Atos 2, no nosso texto devocional, fala da situação ali do início da igreja, onde nenhum dos crentes tinha necessidade. E quem tinha, vendia e repartia, com os apóstolos repartiam, levava aos apóstolos, os apóstolos repartiam com os crentes. Sim. Então, dentro da igreja, dentro dos nossos, família cristã, o generoso, ele não supre a necessidade do outro esperando receber de volta aquilo. Sim. Se aquela pessoa depois, com aquela bênção recebida, eu até acho que a gente deve aceitar também, porque não fica uma questão de orgulho. Não, agora eu posso devolver aquilo que você me prestou, você me socorreu lá, então agora eu posso devolver, porque você possa socorrer outros. Entre nós deveria funcionar dessa forma, mas não como um empréstimo esperando já receber, inclusive com juros, porque já entra a questão da avareza, emprestar com usura. Sim. Pois bem, nós já discutimos basicamente essas questões aí do avarento e generoso, cada um deu a sua contribuição. Ainda não saímos da introdução da lição e nós vamos encerrar por aqui, porque já são 11 horas e 5 minutos. Semana que vem a gente continua, tá bem? Deus nos abençoe e vamos aí lendo mais esses versículos, as contribuições aí da leitura diária, que vai nos ajudar aí a compreender o texto e mudando